Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. 5 dias, hoje mais 4, para finalizarmos a nossa leitura nesse um ano. Estou aqui com o meu café matinal, sempre preparado, todos os dias faço ele na cafeteira, bonitinho. Gente, eu sou do café coado, não no café solúvel. Eu gosto do café coadinho, aquele momento em que você sente o cheiro do café, do pó, aquilo às vezes é mais gostoso do que o próprio café. E aí eu preparo, trago aqui para eu poder compartilhar com vocês a coisa mais maravilhosa que nós temos, que é a palavra do Senhor. E isso é importante. E nós estamos aí finalizando. E, sem mais delongas, estamos com essa tabela. E eu acho que eu vou colocar aqui também o link da descrição para você poder baixar ela aqui mesmo também e não precisar ir naquele vídeo. Mas eu tenho um vídeo aqui que mostra essa tabela do Antigo Testamento, a tabela cronológica, e aqui você vê todos os acontecimentos da palavra de Deus e os seus reis, seus profetas e tudo que aconteceu naquele período do Antigo Testamento que leva para o nosso Senhor Jesus. Que nem ontem nós estamos lendo um trecho de Zacarias, de Zacarias, e ali em Zacarias fala sobre o nosso Senhor Jesus, a profecia de que ele virá com um jumentinho justo como um rei em cima de um jumentinho. Incompreensível muitas vezes para nós. Basicamente. Mas todos achavam que ele vinha imponente, aquele rei que iria contra César, mas não foi. Ele foi salvar as nossas vidas para a eternidade. Ok? Então, sem mais delongas, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. 5 dias para o final, hoje mais 4, então pegue lá a sua Bíblia, sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, 365 dias, ou pegue a sua Bíblia normal, aqui embaixo na descrição eu coloco todas as referências e nós vamos ler a palavra do Senhor. Zacarias 10, 1 até 11, 17 diz o seguinte: Peça ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias, por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendem a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. E os seus filhos verão isto e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes. Tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes.
continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. E os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar da angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Síria, hoje está mais comprido, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, e um chamei graça e ao outro união, e apacentei as ovelhas. Em 1 mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver que ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e eu quebrei para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, senão deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, te lembra alguma coisa? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Nós estamos falando de Zacarias, um profeta, falando das coisas que iriam acontecer. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. O Senhor disse, eu fui avaliado por 30 moedas de prata. Podemos dizer que os 30 moedas de prata de traição de Judas é o valor que se foi dado pela morte de Cristo. E tanto que na hora que, eu acho que isso até eu comentei, tanto que na hora que Judas viu, ele entrou em grande amargura, foi com a intenção de se enforcar, mas necessariamente não é o que aconteceu, né? Porque outras coisas dizem o contrário, que ele foi encontrado com as entranhas para fora, então talvez ele caiu do penhasco. Isso é bem mais provável. Mas ele jogou as moedas de prata e ele sabia. E os sacerdotes, ao ver as 30 moedas que Judas estava trazendo de volta, eles não aceitaram, porque eles falaram assim, porque aquilo é dinheiro por derramamento de sangue. E olha aqui. E olha o que Zacarias está falando aqui. Ele como profeta. Deus foi avaliado por eles. Continuando, peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o seu cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. Porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas
que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará o que foi ferida, nem apacentará a sã. Mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Cara, isso é complicado para você pensar. Ele estava falando sobre os pastores de ovelha, né? Mas se você for pensar nós como pastores, estou falando agora para líderes, nós como pastores das ovelhas do Senhor. Nós somos aqueles que abandonam o rebanho ou somos aqueles que estão próximos do rebanho? É algo que a gente fala bastante. Pastor de ovelhas tem que ter cheiro de ovelha, porque ele está no meio das ovelhas, conduzindo as ovelhas. Então nós temos um papel como pastoreio de estar com as ovelhas. Eu não posso ser aquele pastor que não vem na oração, não cumprimenta as pessoas na comunidade, não está no meio da comunidade, mas aquele que vem como uma celebridade. Eu não, sabe, Deus me ajude a manter um coração humilde a esse ponto, para eu estar com a igreja, cumprimentar a igreja, dar um abraço no povo da igreja, dar um abraço, olhar nos olhos, conversar com as pessoas, ser humilde a ponto de receber uma repreensão da cobertura espiritual que eu tenho, mesmo eu ser o pastor deles, sendo o pastor deles. E isso eu peço a Deus para que essa humildade nunca saia do meu coração. Eu não tenho nem pretensão de querer mudar algo na igreja, mas que a gente possa ser aqueles que conduzem as ovelhas ao mestre de nossas almas, aquele que detém as nossas vidas. Amém? Apocalipse 18, 1-20. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todas as espécies de espíritos imundos, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriquecem a custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado por ela. O quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentado como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça de seu incêndio. E, conservando-se de longe, com medo de seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira, cara, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite,
boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagem, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto de tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Salmo 146, 1-10. Aleluia! Louve a minha alma, Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, guarda o estrangeiro, ampara os órfãos e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, e seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Em Provérbios 30, 33. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue. E o instigar a ira produz brigas. Assim terminamos a nossa leitura de 361. 4 dias. Agora faltam 2, 3, 4, 5. Faltam 4 dias, já foi o 5º dia. Sem mais delongas, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, e o YouTube vai entender que a palavra de Deus precisa ser comunicada o mais rápido possível para as pessoas. Deus abençoe e aguardo você na leitura de amanhã.